Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Renata, da área de Recursos Humanos. Hoje nós vamos para o nosso primeiro WebEx sobre tabagismo. Muito obrigada a todos que estão conectados. Hoje nós estamos recebendo uma equipe multidisciplinar do Hospital Assunção. Então, nós estamos aqui com o Dr. Franco Martins, que é médico pneumologista pela Unicamp, diretor científico do sono, com ênfase em distúrbios respiratórios. Estamos com a doutora Renata Carvalho, que é médica psiquiatra, com o doutor Rissoni, que é cirurgião geral e oncológico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. E para completar, temos a psicóloga Bárbara Bastoni. Serão 2 encontros. O primeiro é hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que leva a pessoa a fumar, sobre tabagismo passivo e formas de tabaco. E na próxima semana nós vamos falar sobre dependência física e psíquica, patologias causadas pelo tabagismo e benefícios ao parar de fumar. Nós vamos abrir para perguntas no final, mas se vocês quiserem escrever no slide, fiquem bem à vontade, tá ok? Então vamos começar com a doutora Renata Carvalho sobre o que leva a fumar. Bom dia. Eu acho que a gente vai fazer uma abordagem, principalmente nesse início, um pouquinho diferente do que talvez vocês já estejam acostumados, porque começar falando do cigarro, do malefício, do que é o cigarro, isso tudo, a maioria das pessoas sabe um porquê, né? E já tem até um pouco, talvez, da resistência de falar sobre isso, porque vê na televisão, vê atrás do maço. Então, assim, é importante a gente saber, e o que a gente queria, o que leva você a fumar, né? Então, por que você sai do escritório para fumar? Por que você está em casa, briga com alguém e você vai fumar? Qual a sensação que isso te dá? Né? Isso está relacionado com os neurotransmissores, né? E isso realmente gera um relaxamento. O problema é a maneira como você usa esse relaxamento. Bom, principalmente, né, a gente tem visto que, por mais que o tabaco, né, o uso aí do cigarro tem diminuído ao longo do tempo, principalmente na população feminina, esse uso tem aumentado muito. E isso faz a gente pensar um pouco, né, por quê, né, e pensar nessa dinâmica. E aí a gente acaba entrando que a mulher, ao longo desse tempo todo, está mais no mercado de trabalho, está numa posição estressante. E aí a gente consegue ver justamente essa dinâmica com o cigarro, em que a gente realmente faz esse uso, as pessoas de um modo geral, para acabar usando ele como um medicamento em alguns momentos de ansiedade, estresse, alguns momentos de angústia, então como um mecanismo realmente de recompensa. Então, né, esse slide é justamente para ilustrar um pouco aí, né, justamente para refletir, né, o porquê você está fumando, né? Está relacionado ao estresse, à ansiedade, todas essas angústias do dia a dia. E o hábito de fumar, muitas vezes as pessoas colocam o cigarro na boca para pensar em algum problema, para refletir. Mas mais do que isso, parece que de alguma maneira, simbolicamente falando, as pessoas engolem aquele sentimento, aquelas emoções. Então, eu não sei até que ponto o cigarro realmente leva a uma reflexão ou leva a que a pessoa engula os sentimentos e as emoções. E o que é interessante a gente falar também é que, por mais que o fumante saiba dos malefícios do cigarro, ele mantém o vício, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho é um termo da psicanálise, mas acho que fica claro para todo mundo, da pulsão de morte, né? Porque fumar, né, constantemente por muitos anos vai te levar a algum malefício, né? Muitas vezes a morte. Bom, o cigarro ele entra muitas vezes na fase da adolescência, principalmente para você, assim, o cigarro ele entra como uma muleta, né, como um apoio, porque na fase da adolescência tem muita autoafirmação e é uma forma de socialização. Então, nessa fase da adolescência há muitas inibições e o cigarro facilita, é um facilitador, por isso que ele entra muito nesse período. E pode se estender à vida adulta. Alguns fumam apenas na adolescência, outros
por conta de inibições não, né, resolvidas, pessoas que não fazem muitas vezes terapia, não se resolvem, mantêm o hábito de fumar para a vida adulta. Aí a gente entra numa questão também, né, falando clinicamente, em o que é dependência, o que é apenas um uso, o que é um abuso, e aí a gente, para realmente pensar, será que eu preciso me tratar? Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente existe alguns usos que são completamente esporádicos e que é pontual, e existe realmente pessoas que são e serão dependentes e pessoas que realmente estão nessa justamente por conta de uma questão de hábito. E o meio é o que faz essa diferença. Quando todos os dias, após o almoço, você faz o uso toma um café com um cigarro, isso está atrelado a um hábito, né? Então, que geralmente são os cigarros mais difíceis de tirar. Por isso que quando a gente fala pessoas e grupo, repense as amizades, repense o que você faz, é justamente porque a partir do momento que você mantém aquele hábito, fica muito difícil de você desvincular o que você fazia junto. Então, querendo ou não, aquele cafezinho pós-almoço está associado àquele uso, aquela pessoa com quem você descia, com quem você saía no happy hour, está associado a esse uso. Então, são questões que realmente tem que pensar, porque se você estivesse sozinho, será que você estaria fazendo esse uso? E aí entra justamente, né, essa questão em relação à dependência, né? E acaba que, por que você não procura ajuda? Porque fumar é uma droga lícita, né? Algo que ainda é aprovado, né, pela lei, tem todo um mercado, uma indústria em cima disso. E o que a maioria dos estudos mostram é que, independente de qualquer droga, álcool, cigarro, drogas ilícitas, a pessoa que experimenta, a chance dela se tornar um dependente, ela reduz, né, ela é em torno de 25%. Então, por que mais dessas pessoas fazem esse uso? Porque justamente é isso que a gente conversou, né? Não é só dependência, está atrelado justamente a esse hábito, que às vezes é mais difícil de deixar do que realmente o paciente que tem uma alteração neuroquímica gerando a dependência. Então, geralmente, né, como a Bárbara, psicóloga, acabou de falar, geralmente né, começa na adolescência como, né, uma rebeldia e acaba que a adolescência é uma fase um pouco inconsequente, que a gente não pensa muito em relação ao futuro, em relação ao morrer, em relação a doenças. Só que o problema é isso permanecer. Quem sabe quem está nos 25% ou não, né? Então, os adolescentes, eles são muito, são levados, né, a fumar, claro que por uma questão muito do grupo, como a doutora Renata mencionou, será que sozinhos fumariam? Muitas vezes não, e muitas vezes fica só realmente nessa fase da adolescência, que é essa situação de grupo, autoafirmação, e muitas vezes assim, a rebeldia, né, contra os pais, porque é uma coisa assim, eu sou adulto, eu já posso mandar em mim, mandar na minha vida. E aí, como os adolescentes sabem que os pais não querem que bebam, né, que fumem, que usem qualquer outro tipo de droga, é uma maneira de falar, não, eu vou fazer o que eu bem entender. Claro, tem ter essa ligação do quanto aquele vício poderá fazer mal no futuro, porque para o adolescente a velhice está muito distante, a doença está muito distante, então não tem essa visão de futuro. O adolescente é muito agora, é imediato, é o prazer imediato. Então, na adolescência também tem uma grande busca pelo prazer, é o prazer pelo prazer. Então, isso não só com o cigarro, mas com o consumo de modo geral. Então, não tem assim uma coisa de pensar no futuro. Então, eu quero sentir prazer, eu vou sentir prazer agora e acabou, né? Sem medir as consequências. E também, falando um pouquinho do aspecto psicológico, como eu falei anteriormente, o cigarro ele entra como um apoio. Muitas vezes as pessoas até mencionam, cigarro é meu amigo, cigarro é meu companheiro. Então, para inibir não, né? Para melhorar questões de timidez, de ansiedade, de depressão. E está tudo muito, né, ligado à fase oral, né? Eu falando um pouquinho assim do desenvolvimento do ser humano, no início o bebê
tudo assim é na boca. Então, assim, é mamadeira, é chupeta, é o peito da mãe. Então, essa região da boca é muito prazerosa. E a gente entende que o cigarro, ele também dá o mesmo prazer lá do início do nosso desenvolvimento. Então, de alguma maneira, essas pessoas ficam muito fixadas a esse primeiro prazer oral. Então, por isso que é tão difícil você se livrar do hábito de fumar. Bom, então a gente pode falar um pouco das formas de tabaco. E a gente tem que lembrar o seguinte, o grande problema do vício do cigarro é que ele só vai te fazendo mal depois de uns 40, 50 anos de uso. Então a gente pega, e normalmente os meus pacientes são mais na fase final, quando tem o câncer. Então nós temos os tipos de tabaco, que é o inalado, que é o cigarro, tão conhecido, vendido por aí, o cigarro de palha, tá, que normalmente o pessoal brinca que o caipira que usa mais na região do interior, né, que a gente tem as imagens de filmes muitas vezes aquele caipira enrolando cigarro de palha. O cigarro de bale, que entre os mais jovens fez um sucesso tremendo, que é um cigarro com sabor, que tem de cravo, tem de canela, e que ele dá uma sensação de estar com alguma coisa doce. O cachimbo, que na nossa cultura que não é tão difundido, é raro a gente ver alguém fumando cachimbo, a gente consegue ter mais esses exemplos nos filmes de detetive. O charuto, ele na realidade tem um outro grande problema, que além dele ser uma forma de tabaco inalado, ele muitas vezes ele sugere que a pessoa que está fumando ele tenha o poder. Então, normalmente a gente vê muito em filmes, em qualquer tipo de imagens, o grande chefe de uma gangue, né, o chefe da máfia, o executivo bem sucedido, ele sempre está fumando um charuto. O narguilé, que começou a ser mais difundido no Brasil há menos tempo, que é um tipo de cigarro que é mais usado na região do Oriente. O Bides eu não lembro. Depois do Bides eu não vou lembrar direito para falar. O cigarro mascado, nós temos o fumo de rolo, né, que a pessoa pode mascar ou fazer dele um cigarro de palha, colocar o fumo dentro de um cigarro de palha também. Então tem as duas formas. Tabaco mascado, que é quando a pessoa pega a folha de tabaco in natura, tá, e masca. E o rapé, que era muito utilizado na antiguidade. Na realidade, mais na época colonial do Brasil, na Idade Média, usava-se muito rapé. Para aspirar, colocava-se na mão, esticava-se a mão e colocava-se o rapé entre o polegar e o dedo indicador. Por isso que essa região da mão, para nós, na medicina, chama-se tabaqueira anatômica, que é onde a gente fumava, a gente aspirava o rapé. Então aí a gente está vendo os exemplos, a gente pode ver o charuto, como a gente disse, do Sherlock Holmes aparece, a foto do homem fumando um charuto, ele com aquela face de quem está com poder, de quem conquistou algo. Temos tabaco, né, em corda, e aí sendo confeccionado um cigarro de palha, tá, do lado ali do nosso conhecido budangarã, que é o cigarro de cravo, é muito difundido entre os jovens. Então a gente tem que pensar no cigarro, a gente tem que pensar no que ele contém, tá, os compostos do cigarro. Nós temos os gases tóxicos, nós temos as substâncias cancerígenas, entre a nicotina, entre alcatrão, tá? Os metais cancerígenos, porque na formação do cigarro a gente não tem só o tabaco puro, tá? E esses gases cancerígenos. Tá? Por que o cigarro é tão prejudicial? Muita gente usa a seguinte frase: eu não trago. Eu só puxo e solto a fumaça. Né? O puxar e soltar a fumaça, talvez você não afete o pulmão, mas essa fumaça vai ser absorvida pela boca, podendo causar um câncer de garganta, um câncer de bexiga, câncer de rim, tá? Muitas vezes ajudar a desenvolver o câncer de mama nas mulheres. Então, só pelo fato da gente não tragar o cigarro.
Eu vou estar livrando meu pulmão, teoricamente. Tá? E quando eu trago, eu posso trazer as doenças como enfisema pulmonar, tá? Que o que seria esse enfisema? O enfisema, o nosso pulmão é feito de várias bexiguinhas, tá? Que recebem o ar e fazem a troca gasosa, tá? Tirando o gás carbônico do sangue e colocando oxigênio. Conforme o indivíduo vai fumando, ele vai causando uma queimadura constante e com isso uma inflamação na região da traqueia dele e dos brônquios terminais, que é o que leva o ar para o pulmão. Com isso, o nosso pulmão vai tendo mais dificuldade de pôr o ar que está dentro dele para fora. E essas pequenas bolinhas, tá? Essas pequenas bolsinhas de ar vão se estourando, formando grandes bolas, que é o enfisema, que seria realmente uma bolha de ar muito grande no pulmão. A gente acha que com a bolha de ar grande a gente vai ter uma boa ventilação. Está errado, porque eu vou ter menos parede pulmonar em contato com o ar. Então eu tenho menos troca gasosa com bolhas maiores. E a bronquite, que todo mundo se preocupa, a bronquite, a diferença dela é que ela causa uma inflamação crônica dos brônquios, que também leva a essa dificuldade. É o famoso peito chiando, que muita gente chega no hospital com o peito chiando, precisando fazer inalação. Isso é o bronquite. Então, o cigarro eletrônico, ele veio como uma ajuda, tá? A gente tentar diminuir o uso do tabaco normal. O cigarro eletrônico, ele te dá uma nicotina, ele tem nicotina e aromatizantes, porém uma menor quantidade em relação ao cigarro normal. Aí ele regula o aquecimento, porque um dos grandes males do cigarro é a temperatura que a fumaça chega. Para se ter uma ideia, quando nós carregamos o cigarro, a temperatura da bituca no nosso lábio gira em torno de 1.500 a 1.600 graus. E a fumaça chega ao nosso pulmão em torno de 800 graus. E é isso que causa a queimadura constante com a inflamação e acaba trazendo os malefícios. Tá? Então, no cigarro eletrônico, eu tenho um módulo que vai regular o aquecimento para tirar esse excesso de calor, tá? Para evitar o máximo possível as queimaduras. E tem uma bateria, né, com uma vida útil de até 1 ano e meio. E tem alguns modelos que eles colocam uma luz vermelha, que é para dizer, olha, você está inalando um vapor. Só que a gente tem que pensar que é um vapor uma temperatura mais adequada ao nosso corpo e com menos nicotina. Tá? Na verdade, o adequado é complicado de falar, mas é que na realidade para tentar ajudar a pessoa a ir se livrando do vício do cigarro, diminuindo a sua dose de nicotina e tentando tirar o risco da queimadura repetitiva na boca e no pulmão. Agora a gente vai ver um vídeo sobre o narguilé. Ou narguilé, como alguns chamam, é um hábito cada vez mais comum entre os jovens. Para muitos deles,
O cachimbo de água usado para fumar tabaco aromatizado é uma brincadeira inofensiva, sem risco à saúde. E isso preocupa os médicos, que alertam para o perigo tóxico, nocivo e cancerígeno do produto. A suposta diversão da garotada também é um desafio às autoridades, que não fiscalizam a venda para menores de idade. O Hoje em Dia, olha só, acompanhou uma jovem de apenas 14 anos comprando o produto livremente em São Paulo. Veja na reportagem de Elaine Cortez. Na minha teoria, a gente curte mais a 966, que é de menta. Mas eu gosto também das morangas. É brincar com a fumaça. A gente faz bola com a fumaça. É assim que eles são atraídos para a descoberta de um tipo de fumo que ganhou status de evento social entre os jovens. É diferente, porque o cigarro é visto como uma coisa mais de gente mais velha, um tabu maior. Narguilé ou narguile, cada um chama de um jeito. O fumo aromatizado que virou modinha nas calçadas da periferia até os condomínios de luxo. Normalmente a gente fuma mais no meu prédio, todo mundo vai pra lá, mas também tem muita tabacaria, barzinho que a gente reúne e fuma também. Virou moda porque tem narguilé mais caro e tem narguilé mais barato. Então virou questão de status. Quem tem mais caro mostra que tem uma condição financeira melhor, e que tem mais barata e só vai mesmo para não deixar de fumar. O vapor colorido perfuma o ambiente todo com cheiros e sabores bem conhecidos da infância. Tem de fruta, de chiclete, de chocolate. É bastante uma brincadeira, fazer bolinha, ver quem consegue colocar mais fumaça. Fica bem nessa de brincadeira. O cachimbo de água é para eles uma brincadeira que começa cada vez mais cedo. Tem 16 anos, a gente ia fumar faz uns 6, 7 meses, foi numa festa. Eu entrei pela primeira vez com 15, a minha irmã tinha 17, ela já fumava frequentemente. Essa menina, hoje com 16, experimentou muito antes. Cerca de 10 anos de idade. O narguilé está, inclusive, entre as opções de presentes de alguns pais. Eu conheço gente que ganhou dos pais, e eu conheço gente que compra e foi escondida. Terça-feira de uma noite paulistana quente, quando o quintal de um bairro de classe média na Zona Leste vira o point de uma galera de várias regiões da cidade. Um traz o carvão, o outro a essência. Chega a caixa de som e começa mais uma sessão fumar. E a gente sempre se encontra muitas vezes só para fumar. Muitas vezes muitas pessoas vão só por causa do narguilé e virou muito ruim. A base geralmente é de vidro, mas nem sempre é água que tem lá dentro. Sempre tem alguma bebidinha ou alguma coisa assim, só para deixar a gente mais alegre, né? Normalmente coloca vodka e uísque. E o carvão também não aquece só a essência. O narguilé já é usado com outras drogas combinadas. Tem gente que coloca maconha e tem gente que fuma só com essência. Mangueiras conectadas e a mesma piteira passa de mão em mão, de boca em boca. Esse grupo é pequeno. O compartilhamento pode chegar a 20, 30 pessoas. No meu grupo de amigos, normalmente tem 2 narguilés e às vezes é com uma boca ou com 2 bocas. Com essa quantidade de gente, uma essência dura cerca de meia hora. Tempo suficiente para pedirem outro aroma. É assim que eles viram a madrugada de vários finais de semana. Quando acaba a essência, a gente vai para comprar mais. E nunca acaba só numa caixinha de essência. A gente acaba comprando 2 ou 3 a mais para durar para o outro dia. Porque vai fumar no sábado e fuma no domingo também. São horas e horas de uso contínuo. Eu gosto mais de sabor. E do efeito relaxante tirado depois que você fuma. Por enquanto, os efeitos parecem mínimos e silenciosos, mas só parecem. Quando você fuma direto, aí acaba vindo a efeito de tontura. Dá muita dor de cabeça, assim, você fica muito cansado, dá vontade de deitar e não levantar mais. A propaganda de um fumo inofensivo fez a cabeça dessa galera. Narguilé, pelo que eu sei, a gente não traga fumaça. Eu não sei
cigarro já traga fumaça. Entendeu? Então eu acho que não faz tanto mal como cigarro. A minha turminha, ela fuma narguilé dizendo que é melhor do que fumar cigarro. Mal eu acho que não faz. Porque a gente não traga, não é nada disso. A gente só suga a fumaça e solta. É praticamente unânime nas rodinhas. Essa moçada acredita mesmo que o narguilé é inofensivo. Mas os especialistas já confirmaram. Uma essência equivale a 200 cigarros fumados um atrás do outro e mais. Cada inalada dessa aqui tem uma potência 100 vezes maior do que o tabaco comum. Você sabia disso? Não, nem imaginava. Também é inofensivo. É que as pessoas fazem grandes inalações, então quando a pessoa tira aquele bocal, entra 1 litro de fumaça, daquela fumaça ali. Enquanto, por exemplo, no cigarro, entra coisa de 50 ml. E ainda, um cigarro dura em média 5 a 7 minutos. No narguilé, não. As pessoas ficam naquela roda ali e, por vezes, ficam 1 hora fumando. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que uma rodada de narguilé tem 100 vezes mais alcatrão, 4 vezes mais nicotina e 11 vezes mais monóxido de carbono do que um cigarro comum. O enfisema, a bronquite, a faringite, essa inflamação das vias aéreas, tanto na região superior quanto inferior. Outro risco está na transmissão de doenças infecto-contagiosas. Na hora que o jovem está com uma infecção aqui na boca, ele passa para o outro, isso é transmitido. A gente sabe de herpes, de hepatite, tuberculose, que é uma doença importante. Em São Paulo, uma lei estadual proíbe a venda do narguilé para menores de idade, mas na prática isso acontece livremente nas lojas. Acompanhamos uma adolescente autorizada pelos responsáveis até um comércio especializado. Eu vim ver preço de narguilé. É porque eu quero comprar. Aí eu quero saber qual carbura mais, qual carbura menos. Até que doloroso. Cada uma tem 3. O vendedor chega a dar dicas de qual aparelho é mais potente. Uma coisa só, que carbura você. Você tem de menta? Não tem como dar latinha ou? Não. Num outro ponto da Zona Oeste, o comerciante apresenta uma versão portátil, a caneta de narguilé, com os mesmos efeitos nocivos, mas um preço menor. Você tem caneta? Tem. Tá quanto? E esse? Tem adianta aí? Você tá com a latinha? Ela tem apenas 14 anos, mas sem nenhuma dificuldade paga e leva as essências para casa. Em nenhum momento pediram o RG da menina. O acesso é livre e não tem. Na hora de vender, eles vendem para qualquer um, independente da cidade. Eu já encontro pessoas de 10, 12 anos. O negócio já movimenta milhões. Um narguilé pode custar de 50 até 2 mil reais, dependendo do tamanho e da decoração. Quanto maior, melhor, porque também vai aumentando a quantidade de boca, então fica mais fácil de fumar. Eles geralmente são alugados. O preço médio é de R$30 para os primeiros 40 minutos e mais R$10 a cada recarga de essência. Preço alto para a saúde pública que será cobrado em pouco tempo. A gente não consegue saber hoje o que as indústrias colocam naqueles aromas, nos perfumes, naqueles sabores que vem naquela pasta que os jovens colocam ali em cima. Então, ali, a gente sabe que existem várias substâncias tóxicas, nocivas, cancerígenas. Dona Ruth chega na roda. A sessão fumaça acabou. A vontade dessa mãe era de que fosse a última. Um dia faz diferença, 1 hora faz diferença em tudo, na saúde. E o reflexo não é agora. O reflexo vai vir lá na frente, quando tiverem mais idade. Daqui para frente a gente vai conversar muito mais com a galera toda. Falta conscientização, mas consciência do perigo eles descobrem rápido. Bastam algumas rodadas. Ninguém reparar, porque em todas as festas, ou a gente marca uma resenha para ficar entre amigos e tomar narguilé. Então, é difícil falar que vai parar pelo fato de eu estar.
A nossa produção procurou a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria da Segurança Pública do Estado e também a Prefeitura de São Paulo. Todos disseram não ser responsáveis pela fiscalização da venda dos produtos a adolescentes. Doutores, essa questão do narguilé realmente é bem preocupante. Eu sou mãe de uma adolescente e é muito comum hoje em dia nas festas, nos encontros, né, o narguilé, e eles entendem que é super natural, que não faz mal, enfim. É complicado isso, né? Como nós pais conseguimos protegê-los, né? Além da orientação. Ontem eu recebi esse vídeo, já passei para minha filha e fiz ela assistir, mas realmente é bem complicado, né? Nessa fase que eles precisam se informar e é onde começa o estímulo para o tabagismo. Na verdade, né, o vídeo é bem explicativo em justamente mostrar isso. Principalmente nessa fase, a gente arruma várias barganhas, né? Principalmente com os pais. Então, se fulano disse, e acaba que hoje em dia, com essa globalização na internet, a gente consegue achar todos os tipos de informação. Então, você acha que ele é, igual a maioria das pessoas acreditavam, que era inofensivo, que não gerava nenhum problema a longo prazo. Então, realmente é isso. E é o que a gente sempre diz, né? Não confiar em toda a informação que você acha ali na primeira Wikipédia que você entra, né? Justamente por causa dessas questões. E assim, não adianta também os pais falar, está proibido, né? Porque aí o erro é aquela coisa. Eles vão arranjar alguma maneira, igual aí eles arranjaram, e se encontrar em uma casa, um daqueles pais sabiam e os outros, né? Então, assim, realmente conscientizar disso, realmente a maioria das pessoas ainda não sabe. É uma coisa nova aqui, que veio com esse propósito, mas como a gente viu, é tão tóxica quanto. Eles fazem uso, querendo ou não, é uma coisa difícil de carregar, vamos dizer assim, né? Agora com essa caneta facilita um pouco. Então acaba que é um uso mais esporádico, mas que equivale a um uso aí bem alto do cigarro. Então não daria para a gente falar independência do narguilé, mas seria um uso nocivo que a gente indaga realmente. Renata, fazendo uma venda, a gente tem o seguinte, que apesar de hoje a gente não poder fazer uso de tabaco em nenhum ponto comercial, bares, restaurantes, você tem os lounges, que é para você poder fumar narguilé à vontade. É verdade. Então, quer dizer, na realidade, assim, o tabaco é proibido em tudo quanto é canto, mas essas casas de narguilé é liberado. Pode colocar um monte de gente para fumar e fica aberto quase 24 horas. E pelo fato de ser liberado, dá a impressão que não faz mal. Exatamente. Né? Já que estão liberados, então, só que pelo que nós vimos no vídeo, faz ainda mais mal do que o cigarro. Até mesmo o aparelho, né? O narguilé, ele é bonito, ele é colorido, ele é grande, dá um status. Também não um cigarro. O cigarro parece uma coisa, eu digo assim, pensando como um adolescente, né? Tem cheiro, tem sabor de fruta, né? De açaí, de chiclete, sei lá mais do que, tem N sabores, né? Então você vê que pega o adolescente até mesmo por isso. O cheiro, o formato, a cor, né? E o que eu gostaria de falar aos pais é o seguinte, eu trabalho no Hospital Assunção, que é da Redditor, né? E eu atendo inúmeros pacientes, adolescentes, 15, 16 anos, 14, 12, com tentativas de suicídio. Na maioria das vezes, o que a gente chama de intoxicação exógena. Então, fazem um mix, um coquetel de medicações, geralmente psiquiátricas. A doutora Renata é prova disso que ela, né, faz o acompanhamento também, né, de muitos pacientes, né, em conjunto, assim, comigo. E os pais, eles têm muita dificuldade em frustrar os filhos, hoje em dia, né? Mesmo sabendo, vamos pegar essa questão do narguilé, ou mesmo do cigarro, né? É nocivo, os pais sabem. Os jovens também sabem. Quanto mais eles sabem, assim, é nocivo, então eu vou fazer, né? Porque eles gostam um pouco, alguns, né, do risco. E os pais, eles têm muita dificuldade em frustrar esses filhos. Eu percebo isso com muita frequência. Tá, ok, eles estão fumando, os pais sabem que no futuro pode fazer mal, mas coitado do meu filho. Ele tem que ficar bem. Ele está muito ansioso. Ele foi mal na prova. Então, eu vejo dessa forma, né? Os pais que eu digo assim, que liberam, ou até
são as consequências de um mundo corrido, né? Então, às vezes você não está ali, você compensa com um presente de 15 anos, com aquele igual a gente viu aí no vídeo, né? Então, são as compensações que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Ok. E aí, as formas de tabaco, o narguilé é exatamente o que o vídeo explicou aí, né? Tem esse aumento importante aí, principalmente aqui no Ocidente agora. Somente, acho que nós tivemos um probleminha de conexão, pessoal. Só um minutinho. Pessoal, nós tivemos um problema de conexão. Em 2 minutos nós estamos retomando, tá? Segura só um pouquinho na linha, por favor. Sim, pessoal, bom dia. Então, aqui eu sou o Dr. Franco, médico. Vou dar o segmento aqui na nossa aula, nossa discussão aqui, nossa conversa dinâmica sobre o tabagismo. Então, qual que é essa questão super importante? Que, como a gente comentou, tem várias formas de consumo de tabaco e a gente veio trazer essa questão do narguilé, porque ela tem crescido muito
desde dentro da sociedade mais jovem, quanto de pessoas que desejam, às vezes, tentar parar de fumar, ou às vezes acabam imaginando que pode ser uma forma mais saudável de consumo do tabaco do que o cigarro comum. Porém, a gente sabe hoje em dia que que essa popularidade vem crescendo, e isso vem muito do quê? De um mito, esse mito aqui da segurança do narguilé. Então, na verdade, a gente não indica que nenhuma pessoa faça o consumo, tampouco que siga essa linha, porque existe muito do marketing em cima dessa substância. Então, a gente tem essa questão dos sabores, dos odores, esses mitos de por ter a água com o carvão ali, de que isso seria algo menos prejudicial. E aqui essas frases aqui que tem circulado bastante, né, aqui nos Estados Unidos, que é de onde isso aí acabou se disseminando, apesar de ser mais comum no Oriente Médio, mas acabou vindo de lá e se disseminou aqui no Brasil também. Como uma forma aqui mais barata de você se divertir com os amigos, ou aquela sensação de troca e de pertencimento. Então, qual que é a questão aqui? A pessoa fica ali com o narguilé, ela vai passando aquele narguilé de uma pessoa para outra, além de você ter a possibilidade de transmitir doenças virais ou até infecções ali que fica naquele bocal do narguilé, ainda tem essa questão que a gente às vezes não percebe, relacionada a, poxa, será que isso aqui realmente não tem um malefício? E vem dentro desse contexto das pessoas se agruparem e estar consumindo ali a substância juntos. Então, eu até coloquei essa imagem aqui, ó, parece que as pessoas estão ali rindo, dando risada, se divertindo, porém, do outro lado, a gente tem a questão da saúde aí prejudicial, né? Então, aqui, ó, a gente tem essas formas aqui do narguilé que tem crescido bastante, que essa aqui que mais de uma pessoa fuma, então ela tem vários bocais que podem sair dali também. E a gente tem essa questão da sofisticação, né? Então tem até uma brincadeira, uma disputa hoje entre os usuários de qual que tem aquele narguilé mais sofisticado, aquele que é mais chique. Então isso aí, obviamente, favorece a indústria, favorece quem vende esses produtos e tal, mas isso é nada mais do que um artifício, algo paralelo aí que acaba não trazendo tanto benefício. Eu teve um período que eu morei na Alemanha, lá tinha bastante gente que vinha da região do Oriente Médio, da Turquia. E eu já vi um narguilé desse aqui com 3 bocais. Então você imagina que 3 pessoas ali tinham 1 metro de altura, as pessoas ficavam ali inalando aquela substância dentro daquelas lan houses. Então você entrava, parecia que você tinha entrado num outro planeta ali, é uma coisa impressionante. E aí isso infelizmente vem crescendo aí, principalmente durante os jovens. E aí quais são as principais causas? Essas coisas da inovação, né? Puxa, isso é uma novidade e tal. Ninguém depende da região que você vai, pode ser que ninguém esteja usando. Então tem a questão de você ser um inovador ali, estar trazendo essa novidade. E dessa questão de disponibilidade, acessibilidade, então você carrega aquilo ali de uma forma fácil, está cada vez mais disponível e os seus preços vêm diminuindo. Essa questão da aceitação social, né, e a influência dos amigos, então isso vem daquela, puxa, mas é um momento ali que as pessoas se reúnem, ficam ali usando o narguilé, então tem essa questão que tem feito sucesso aí, apesar dos malefícios. E a gente no Brasil, veja bem, enquanto a gente, dentro da pneumologia, dentro da psiquiatria, todos os profissionais da saúde, a gente vem com atividades para conscientizar as pessoas, o próprio governo, porém, agora que a gente observa aqui, para o narguilé a gente não tem uma política governamental. Então, as empresas fabricantes, os usuários podem fazer propaganda, podem divulgar isso aí, e infelizmente a gente não tem política voltada para isso mesmo. Então, são os fatores que têm crescido aí dentro do uso do narguilé. E ainda vem essa questão do alívio do estresse, da tensão, como a gente comentou, a pessoa pode, num processo de talvez tentar fazer menos mal, trocar aquele cigarro para
tentar trocar o cigarro para o narguilé, imaginando que o malefício causado ali ele é menor. E a consequência disso também é a redução do estresse, da tensão igual do cigarro. Então, por isso que é importante a gente conhecer o motivo, por que a pessoa está fumando, essas associações, e para poder quando ocorrer a redução, isso seja de uma forma gradual e sustentada. Então, é aqui quanto ao narguilé a dependência de nicotina. Então, WTS aqui é a sigla mundial do narguilé. Então, olha só que impressionante. Uma seção daquele tabletinho que se coloca no narguilé produz 4 vezes mais nicotina do que um cigarro. Porque, além de você não ter a filtragem, aquele tabaco ali ele é concentrado. Quando a gente vai avaliar a quantidade ali daquele que é eliminada pelo corpo, dá uma média de 10 cigarros por dia essa utilização aí de coisa de uma sessão, que está por volta de meia hora ali de uso. E ainda o que acontece? Você tem uma associação com o tempo para a primeira sessão e fissura. Então, fissura é quando a pessoa tem aquela vontade de fumar. Então, com o narguilé, como tem bastante nicotina, isso vai dar aquele gatilho lá no cérebro que foi comentado no começo da nossa aula, e vai facilitar esse processo da dependência do organismo acontecer. Tem pessoas que usam narguilé mesmo estando doentes, em virtude dessa questão de achar que é por causa da água, que é aquele vaporzinho e etc. Né? Então, nesse processo, muitas pessoas têm tentado parar de fumar trocando pelo narguilé, mas vem a abstinência do mesmo jeito. E apesar dele poder reduzir a fissura quando a pessoa troca do cigarro, a abstinência vem da mesma forma. Olha, e comentando sobre o tabagismo passivo, né? Às vezes a pessoa fuma toda essa substância de tabaco e acaba também levando isso para outras pessoas que nem tem a ver nem tem culpa daquele processo. Então, a gente sabe que desde a fumaça do cigarro, charuto, cachimbo, para pessoas vai levar essa substância para ser inalada pelos outros, aí, principalmente em ambientes fechados. E essa fumaça que está aqui na ponta do cigarro, olha só, ela não tem o filtro. Então, com a ausência desse filtro, o que acontece? Isso vem mais nicotina ainda do que a pessoa que está na outra ponta ali, mais monóxido de carbono, que é uma substância que pode até matar as pessoas por queda da oxigenação, e pode ter até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que o fumante. Então, veja só, a pessoa escolheu fumar, ela está do outro lado do cigarro e mesmo assim ela está levando nicotina, monóxido de carbono e essas substâncias cancerígenas para os outros que nem querem estar fumando, que nem tem culpa daquele processo. Qual que é a questão ali de quem não tem culpa? Essa pessoa pode ser uma criança, pode ser um idoso que tem um problema respiratório, pode ser uma pessoa que tem um problema cardíaco, pode ser uma pessoa que tem uma alergia, que pode ter o risco do câncer de pulmão aí, em crianças as infecções respiratórias. E olha só, o tabagismo passivo, ele por si só já pode causar o óbito das pessoas, ele é a terceira causa de morte evitável, ou seja, algo que pode ser evitado realmente. É a maior causa de doença respiratória em crianças. Então, às vezes, a gente está trabalhando ali na UTI, no pronto-socorro, no consultório, e chega aquela criança ali com chiado, tosse, nariz entupido, e no fim das contas, quando a gente está ali, já no final, que a mãe que está levando a criança que fala, puxa, o pai dela fuma. Ah, mas ele só fuma fora de casa, fuma no quintal. Porém, mesmo fumando longe, várias substâncias ficam ainda presas na roupa da pessoa, no cabelo. Então, a gente tem, às vezes, as crianças aí que acabam sofrendo aí já intraútero. Então, antes já do neném nascer, o efeito negativo do tabagismo aí ele já está presente. Ele vai fazer uma calcificação. É como se a placenta envelhecesse mais rápido. Isso está relacionado à dificuldade do crescimento dentro do útero e déficits, dificuldades neurológicas, dificuldades no aprendizado, tremores, problemas psicológicos e neurológicos mesmo depois que a criança nasceu.
Então, ela nem está tendo mais o contato com o cigarro, mas isso aí já continua presente. Conforme ela vai indo para a escola, ou nessa idade perto dos 5 anos, pode ocorrer uma dificuldade no aprendizado, por uma consequência da inalação da fumaça, com dificuldade na atenção, na leitura, para fazer contas, até pela linguagem falada, isso pode apresentar essa dificuldade. Então, às vezes, a gente observa pessoas fumando perto de crianças e realmente eu acredito que é por uma falta de conhecimento de todos esses malefícios que podem acontecer. Todo mundo ama, gosta da criança, do filho, do sobrinho, daquele jovem, aquela criança que está ali junto com o tabagista, e infelizmente acaba realmente prejudicando somente essa parte respiratória e todos esses problemas que a gente viu. Então aqui, já caminhando para o nosso final, o que a gente observa? A gente tem o livre-arbítrio, né? Todas as pessoas têm o livre-arbítrio para fazer as escolhas, porém, pelo outro lado, a gente também tem as consequências das nossas escolhas. Já dizia o Pablo Neruda, que é um chileno, olha ele aqui fumando o seu cachimbo, né? Sendo prisioneiro dessas consequências, porque você vai arcar depois com isso aí. Essa consequência pode não ser só para você, como a gente comentou os malefícios do cigarro, como isso pode ser também para o seu filho, para a sua filha, pode ser para a sua esposa, para o seu marido, seu colega de trabalho, que às vezes não tem a opção de ir para um ambiente livre do tabaco, às vezes a gente volta depois de ter fumado e carrega aquele odor, aquele perfume que já é o suficiente para causar alergia. E então a gente observa, né, que realmente ter essa consciência é um passo principal para realizarmos melhores escolhas e saber que essas escolhas vão levar a resultados. Então, aqui no final, um psiquiatra, falecido Flávio de Covatti, que ele tinha um programa na CBN, um dos maiores psiquiatras que a gente já teve aqui no Brasil. Ele, quando questionado numa entrevista o que ele achava sobre parar de fumar, e ele comentou que conseguir parar de fumar é algo como uma vitória olímpica, uma conquista que honra o vencedor, resgata a sua autoestima, a força da pessoa e a confiança na razão. Então, muito obrigado. Pessoal, se vocês quiserem também aproveitar, como nós ainda temos alguns minutos, para fazer alguma pergunta para alguns profissionais que estão aqui presentes, basta apertar o asterisco 6, tá ok? Olá. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. É a Nayara que está falando. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Nayara, pode fazer. Na verdade, até um comentário sobre o assunto abordado. Eu acho que essa questão do tabaco, ela não é de forma nenhuma genética, né? Porque, pelo menos, eu tenho na minha família, meus pais, né? Minha mãe, ela fuma desde os 15 anos e eu tenho 3 irmãos e todos eles detestam cigarro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação genética, o fato de gostar de cigarro tem a ver dos pais fumarem ou não. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. O que vocês acham? Oi, obrigado pela pergunta. Então, não existe um gene responsável pelo tabagismo que seja comprovado, a gente fale, olha, tem tal componente genético que facilita da pessoa realmente ir buscar o cigarro ou virar uma tabagista. O que a gente sabe é que existem alguns padrões familiares hereditários relacionados a
a ansiedade, a nervosismo, a expectativas, a autocobrança. Então, isso pode facilitar de uma forma indireta dentro daquele ambiente com que a pessoa vá buscar o tabagismo. Agora, assim, dizer que, olha, eu tenho um gene que veio de tal do meu pai ou da minha mãe, um componente genético assim, para se fumar, realmente a gente não tem isolado ainda. Claro. Em relação ao tabaco, não tem isso, assim como qualquer outra droga, mas o que tem é que a questão da dependência, né? É o que a gente fala, não é dependente quem quer, e sim quem pode, né? Então, não é que a pessoa vai ser dependente do tabaco porque ela tem essa genética, mas se ela experimentar e ela tiver uma genética e tiver um circuito de recompensa mais favorável, ela tem mais chance de ser dependente do que uma pessoa que não tem essa genética, mas não que isso vai fazer ela buscar o cigarro, é só se ela experimentar, entendeu? E isso é em torno de 25% das pessoas que experimentam. Entendi. Muito obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Tudo bem, sim. Bom, gente, então acho que vamos encerrar. Nós temos um próximo encontro com essa mesma equipe na próxima semana. Muito obrigada pela participação de todos e também pela equipe aqui do Hospital Assunção. Ok? Até mais.